Merton, para mim... Que você chega no Merton por meio do Noe. Por meio do Noe, né? Que foi citou muito, ele tem um livro sobre os escritos do Merton, foi profundamente influenciado Mas esse pelo livro Merton. não é traduzido para o português, né? Ué. Ele tá traduzido sobre acho que é contemplação, espiritualidade, contemplação em Thomas Merton, mas é uma edição antiga. Difícil de achar, né? Difícil de achar. Tem um estante virtual aí para ver. Provavelmente. Mas o Merton, ele tem uma genialidade artística que vem da raiz, acho que, da família dele, tanto do pai como da mãe. Ele era um poliglota, ele era um exímio escritor. O primeiro texto que ele publicou, que foi a sua autobiografia, né, como que, da trajetória de um imigrante nos Estados Unidos até um monge, né? Essa autobiografia chamada A Montanha dos Sete Patamares já é o primeiro livro que o lança como autor mundial, já é um best-seller. Então, acho que essa genialidade que eu vejo no Merton, ela é muito mais, talvez num nível racional, elaborativo. São textos muito mais elaborados e difíceis, acho que do Noe. Não, eu sinto essa diferença eu também. lembro de ler um dos biógrafos do Noe que faz essa comparação entre ele e o Merton, que é o Michael Leffin, no livro Henry Noe, His Life and Vision. Ele fala assim, o Merton, ele tem uma genialidade que tem a ver com a mente. O Noe tem uma genialidade que tem a ver com a sensibilidade e o coração. Né? Enquanto o Merton é um sistematizador, o Noe não, ele está abrindo o coração. Exato. Nos textos do Merton, você vai ver as definições do que é e do que não é contemplação. Aquele que novo homem. Místico. Cara, é praticamente um resumo das escrituras. Uma exposição muito sistemática e muito bem escrita, muito bem pensada, densa, né, das escrituras. Mas ao mesmo tempo você tem nele textos mais leves, como o Nova Semente de Contemplação, ou O Homem em Alguma Ilha, meditações mais curtas, mas que também... Recentemente, né, para os alunos do mestrado lá da faculdade, eu passei alguns trechos desse livro que foi recentemente relançado, O Homem em Alguma Ilha. Alguns ensaios têm 4, 5 páginas, mas você poderia ficar um curso inteiro nele, naquele ensaio, só naquele ensaio. Né? Então, o Merton tem essa característica e acho que ele se apresenta com mais clareza para nós a tradição da mística cristã. Né? Eu recentemente li um livro que a segunda biografia que o Michael Ford escreveu sobre o Noe, em que ele diz que ele era um místico solitário, The Lonely Mystic, mas é mais difícil, você requer um esforço maior para identificar os traços de místico no Noe. No Merton não, o Merton é monge. Exato. Né? Ele viveu praticamente a vida dele toda no monastério, dedicou a vida dele ao silêncio, à contemplação, que eram marcas muito centrais nos trapistas, mas também é algo que alguém que se interessou, especialmente na fase madura da sua vida, do seu pensamento, pelo mundo, né? Pensar a sociedade. Por pensar a sociedade, pensar a guerra, pensar o problema nuclear, pensar a política, pensar os conflitos sociais dos anos 60. As ideologias. Dialogar com as ideologias como o marxismo. A última palestra que ele oferece num mosteiro em Bangkok é sobre a relação que ele vê no cristianismo e no marxismo do tema comunidade. Esse vídeo está no YouTube. Exatamente. O finalzinho da palestra está lá no YouTube, né? Não, e é mais interessante que tem uma espécie de aura, de mistério, exatamente no final desse vídeo, palestra, porque ele fala que ele vai desaparecer. Agora eu vou desaparecer da vista de vocês e minutos depois ele morre, né? Misteriosamente. Contam
conta-se a história oficial a respeito disso é que foi eletrocutado por um fio desencapado de um ventilador. Uma história meio bizarra, meio maluca, né? Porque se ele estava nesse momento maduro sim, de fazer aproximações com a sociedade e fazer inserções proféticas desde essa mística, sim. cara... Figura não imagina grata, isso. ele era uma figura não grata, né, assim, perante algumas autoridades daquele período, religiosas ou políticas, mas isso só demonstra alguém que morreu fora do mosteiro, num lugar, assim, de uma tradição distinta, né, e os escritos naquele período, né, o diálogo com os místicos asiáticos também, né, essa tradição asiática não só cristã, mas também budista, taoísta. Ele foi um desses daí que mais se aproximou, né? Exatamente. E acho que de uma maneira muito pioneira. Nos anos 60 você não tinha muita gente Cada um no no seu meio quadrado, cristão, né? Exato. fazendo esse movimento que o Merton está fazendo, né? Mas vários movimentos de diálogo, eu diria, naquele tempo, né? Com a sociedade, com as ideologias, da relação entre... A relação que depois vai ficar muito mais explícita no ministério do Richard Rohr. Quem começa a fazer entre contemplação e ação, dizendo assim que elas são parte de um movimento só, para dizer assim, a ação não é mais importante que a contemplação e vice-versa, é algo que ele já faz nos anos 60, esse movimento, né? Mas antes de você, porque você já deu a deixa para entrar na casinha chamado Rohr. Mas eu quero uma parte ainda no Thomas Merton, porque eu tenho... me deleitado bastante nas leituras dele, sobretudo quando estávamos ainda no isolamento social por causa da pandemia. Nós iniciamos por meio do texto clássico dele, de Novas Sementes, que aliás em uma das aulas que você me ajudou a ministrar aqui no IBAB Educação, alguns dos alunos mencionaram isso, que compraram o livro por causa do nosso bate-papo, né? Exato. Isso é muito legal. Mas o que eu queria destacar é que aqui a gente tem um programa discipular na IBAB que se chama Identidade Cristã. É proposital colocar identidade cristã porque desde a perspectiva cristã nós almejamos nos parecer como Cristo em algum momento nessa peregrinação à luz da afirmação paulina quando fala que fomos predestinados, Romanos 8:29, né, nos parecermos com Cristo, bem como também Pedro quando fala que o nosso destino é ter a vida divina em nós, né? Enfim, dentro também de uma tradição aí importantíssima que é a tradição ortodoxa, né, oriental. Mas, John, aquele texto, Novas Sementes, especificamente no capítulo falando sobre identidade, que... As coisas em sua identidade. Rapaz, aí eu tô lembrando aqui do seu último texto feito lá na FTCA com 2 colegas. Esse texto para mim é um dos mais maravilhosos, porque quando ele usa a metáfora da árvore, a árvore é destinada para ser o quê? Árvore. A sua identidade é de ser árvore, que remete para a gente como que deve ser o desenvolvimento da nossa identidade. Quando olhamos nesse sentido contemplativo, mais para dentro de nós mesmos, é ali que se dá o encontro com o próprio Cristo, nessa relação aí desse sentido ou experiência que é a contemplação. Isso para mim é como se fosse algo, uma segunda conversão ou a metanoia que a gente fala. E rapaz, os alunos também da mesma forma. Do mais novo no sentido de aproximação com a mística ou a espiritualidade ao mais experiente, todos eles concordaram que Cristo não quer tirar quem você é como Jonathan. Ele quer potencializar quem você é, quem você foi destinado a ser. Isso é maravilhoso pensar nessa perspectiva. Na relação com os meus alunos de espiritualidade, eu lembro que essas aulas sobre o Merton eram as aulas que mais... mexia com o pessoal, é quase como se eles nunca tivessem escutado aquilo. Você chegar, por exemplo, para alunos que vêm de tradição pentecostal e dizer assim, independente, poderia ser reformada também. Acho que a nossa visão de santidade, ela tem, aqui no Brasil, ela tem uma matriz, que é a matriz norte-americana, né, do evangelicalismo norte-americano do final do século XIX, e que linka a santidade a uma série de práticas e de coisas que você não deve fazer e assim a demonstração do caráter de Cristo, né? O problema, e eu lembro de ler isso
no saudoso Robinson Cavalcante é que quando você centra a questão da santidade naquilo que você não deve fazer, você também acaba deixando de lado aquilo que você deve, aquilo que você, as coisas com que você deveria se envolver, né? Você joga a criança com água tudo fora. Joga tudo fora, mas eu lembro nesse texto do Merton, ele dizendo assim, quando ele fala das coisas em sua identidade, em que ele diz: para mim ser santo é ser eu mesmo. Cara, essa frase também é incrível, porque assim, ele tá ligando a nossa identidade à de Deus, num princípio de Imago Dei muito básico. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas isso não significa que a gente é no nosso DNA algo presente do divino que faz com que a gente emule o divino em absolutamente tudo, ou um caráter, ou uma imagem, ou alguma coisa que sempre... Tipo um super-homem, uma super-mulher. É quase como que a reprodução do mesmo em cada um e cada uma, né? Não, tem algo de... Como Deus é único, e aí é dessa expressão Deus é único, Deus é singular, que nasce a ideia de santidade, ele faz cada um e cada uma como um ser único também. Singulares. E aí é que está a beleza, aí é que está a beleza da humanidade, aí é que está a beleza do divino, aí é que está a beleza da santidade. E da comunidade. E da comunidade, que cada um é único e nessa singularidade forma parte de um corpo de pessoas que também são únicas e que portanto, na união entre si, formarão um corpo diverso. Cara, isso é maravilhoso. E é isso, e é aí que tá a beleza, né? É aí que tá a beleza. E tentar eliminar isso, tentar produzir uma unanimidade, uma uniformidade, é um desserviço. É um desserviço completo.